De volta com o último bloco do Política Cruzada e eu prometi, nesse bloco o professor vai responder para mim a questão que o doutor Onésio comentou no bloco anterior, doutor. Bom, Congresso hoje não seria a melhor casa para reformar, fazer a reforma política hoje no Brasil. E é a grande questão, né? Se for fazer a reforma, vai fazer em benefício próprio. Como é que fica essa questão? A gente precisa, é uma das reformas que estão na pauta, mas pelo jeito não vai sair. Veja só, uma linha desse debate que foi bastante interessante, eu acho que o nosso telespectador já captou, é que nós detectamos um problema no nosso sistema político e nas próprias estruturas e instituições do Estado, e nós detectamos por um aspecto ou por um aflorar. Ou seja, nós detectamos pelo problema da corrupção. E, via de regra, buscamos as soluções pelo direito penal. Como nós conversávamos agora há pouco, não é? O sistema penal ele tem uma limitação de raio e de possibilidade de solução de problemas em sociedade. Não se espera que nós resolvamos os problemas de todo o sistema representativo das instituições do Estado brasileiro pelo sistema penal. Tanto que na pergunta anterior, muitos devem ter ficado assim, mas então essa ação de improbidade não resolverá a situação do PP? Ora, concordem comigo que este problema dos 2 bilhões, que é uma quantia enorme, não é o único problema do sistema representativo brasileiro. Então nós vamos pensar de outra maneira, ou seja, uma reestruturação global das instituições do sistema representativo. Não há reformulação possível num sistema democrático que não passe pela Casa de Representação. Então a gente corre o risco de chamar o nosso salvador da pátria, o iluminado, o bem-amado, né, que virá e resolverá todos os problemas num passe de mágica. Não é. O que eu, você e o senhor Onésio e todos que estão vendo sabem disso é que nós estamos com problemas. E problemas exigem energia, dedicação e, claro, uma série de transtornos para o nosso cotidiano. Se nós não assumirmos isso, não imaginarmos o custo que temos para realizar essas transformações, nós continuaremos tapando o sol com a peneira. Não é uma ou outra solução mágica e instantânea que resolverá isso. Veja, por exemplo, a lista do Janot, que foi citada agora há pouco, ela é ilustrativa de todos os dilemas e os problemas que nós vivemos. Afinal de contas, todo esse montante que esses agentes receberam, isto é doação eleitoral ou é algo travestido para obtenção de interesses que eu não sei quais são? Ou às vezes a gente até sabe, mas não fala tanto, né? Exatamente, né? Isso gera uma dificuldade enorme. Porque, um rápido paralelo aqui, não é? Há uma maneira de você chegar e resolver parte desses problemas que envolve, na verdade, uma discussão muito mais moral do que propriamente solução jurídica. Que é a sociedade abandonar sua taxa de hipocrisia. Qualquer pleito eleitoral nos Estados Unidos, nós temos uma coisa bastante clara. Se o Rick doou para o candidato José da Silva, aparece o nome dele. Universidades nos Estados Unidos fazem reuniões e fazem doação para candidatos que reputam os melhores para sua proposta de universidade e assim por diante. Veja que a fórmula brasileira é a consagração máxima de uma hipocrisia. Doação eleitoral. Que doação, na verdade, acaba travestindo um universo que é impossível desvendar agora. É possível, eu tenho certeza que na lista de Janot há realmente alguns que receberam como doação eleitoral. Mas como diferenciar nessa barafunda toda, no estado em que as coisas chegaram, o que é doação eleitoral e o que são interesses escusos e, na verdade, o que é aquilo que, na verdade, é a própria essência do sistema representativo? É representar interesses. Certo? E aí nós corremos esse enorme problema de não estarmos, neste momento, apresentando alternativas e soluções palpáveis. Eu acho que nós chegamos num momento, Rick, muito interessante. Criticamos de sobra. Agora vem a tarefa difícil. É muito mais fácil derrubar um muro mal construído do que edificar um novo muro sólido e com todos os seus tijolos bem aprumados. Nós estamos neste momento agora. E esse momento é um custo para a sociedade. Ela tem que se envolver nisso. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui, e eu já trago o senhor, doutor Onésio, falando. A gente traz esse assunto justamente para algo que vai entrar na pauta na semana que vem, você que está acompanhando aí em casa. Você deve estar pensando assim, o Rick vai falar agora da chapa, da cassação da chapa Dilma Temer. Mas é um assunto tão velho, a Dilma nem está no poder mais, o Temer já é presidente. Calma, tem muito a ver. Sabe por quê? Se o TSE caçar realmente essa chapa, caça o Temer também, ele deixa de ser presidente da República. Pelo menos é um entendimento que o relator do processo está deixando transparecer a partir do pedido da Procuradoria, né?
Vamos falar sobre específico. Agora a gente está caminhando para o final, preciso que vocês sejam mais concisos nas respostas. O senhor acredita que a proposta que está sendo posta, a linha de raciocínio que está sendo posta, ela é a ideal? Caça-se Dilma e Temer, mas deixa os direitos políticos do Temer e ele pode disputar uma eleição indireta? Acredito que essa tese foi levantada de separação da chapa, há precedentes do TSE, outros também em sentido contrário, né? Então há uma divergência na jurisprudência. E também a questão da inelegibilidade. Só que, ora, a inelegibilidade é consequência daquela, é uma sanção pelo ato ilícito praticado. Uma sanção pelo ato ilícito praticado do ponto de vista eleitoral. Se a chapa for cassada, não há como se fazer essa cisão, aliás, como erroneamente, vergonhosamente, foi feita no caso do impeachment da presidente. Mas o próprio procurador entendeu que o Temer não teria posto a mão no dinheiro, não teria negociado o dinheiro, ele ficaria de fora. Não é que eu estou fazendo a defesa do Temer, não, eu estou temperando a discussão. E aí? E nem nós fazendo a acusação. A questão é porque aqui eu não tenho um aspecto penal, eu tenho um aspecto civil objetivo. Aquela chapa, aquela pessoa, ainda que candidamente, foi absolutamente beneficiada por abuso do poder econômico. Sim. Eu não tenho como cindir a chapa. Olha, eu fui beneficiado por abuso do poder econômico, mas não sabia. Né? Então eu tenho que sofrer aquelas mesmas sanções. E aí, professor? Para o senhor poder encerrar ali o nosso tempo. Na verdade, essa demanda ela é curiosíssima, né? Porque, na verdade, ela acabou tendo até um efeito bumerangue. Isso aí todo mundo sabe, né? O candidato derrotado foi o principal patrocinador dessa... O Aécio, né? Moveu a ação do PSDB. E, na verdade, acabou sobrando para todos os lados. E vocês vejam, todas essas confusões, são confusões, quando eu digo confusão, não é simplesmente uma linguagem simples para quem está nos ouvindo e vendo aqui, mas do próprio ponto de vista de nós operadores do direito. Porque são situações inéditas que ao menos afloraram e conseguiram entrar no documento dos autos. Pela primeira vez isso não era comum, né? Então você vê pessoas dizendo, não, na verdade eu cheguei e passei o dinheiro a alguns encontros muito suspeitos em antessalas, em salas e locais públicos. Ele teve numa reunião que alguém pediu 10 milhões, mas não foi diretamente ele que pediu. Né, até o pessoal é muito sarcástico, né? Fala, mais ou menos a história, né? Fumou, mas não tragou, né? Entrou na boca, mas não chegou aí até o pulmão. Então, na verdade, isso aí mostra, né, mais uma vez, o problema estrutural e sistêmico, não é? E quando isto aflora de uma maneira absolutamente descontrolada. Grande parte das razões invocadas na separação, nós sabemos, ninguém é ingênuo, né? Elas vêm acompanhadas de uma ideia de preservação de governabilidade ou essa coisa que o valha. A caçar o Temer também agora vai dificultar ainda mais, o Brasil vai ficar economicamente numa situação mais difícil, pode ir de novo para o fundo do poço. Mas talvez não fosse essa a necessidade de piorar de vez para tentar melhorar de uma forma mais consistente? Não sei nem se pioraria ou melhoraria, Henrique. Sim. O que me interessa, aproveitando o gancho de que o professor voltou no raciocínio e falou isso mais na questão anterior ao Temer, quando o professor Alexandre fala o tempo inteiro da novidade. É novidade a questão da chapa, é novidade a questão do partido político, é novidade sentença contra políticos dessa envergadura e comprovando esquemas tão complexos, ainda que isso seja exceção e a ponta do iceberg. Mas aí, mais do que a novidade, eu quero puxar uma ideia que o professor falou que é interessantíssima, que é ligada a como nós resolvemos isso. É claro que ninguém tem bola de cristal, mas nós só resolvemos o problema da democracia pela própria democracia. E essa fala do professor tem que ser destacada diretamente. Não há uma solução para o problema político fora da política. O Procurador-Geral da República, mais uma vez, de forma brilhante, tem novamente destacado isso. Eu tenho problemas de corrupção na política? Tenho. Como é que eles têm sido resolvidos? Institucionalmente. Há algumas tentativas de atacar a institucionalidade, atacar o juiz, atacar os procuradores, atacar a Polícia Federal, atacar os órgãos que vêm cumprindo o seu papel. Mas eles, apesar de um ou outro deslize, vêm respondendo institucionalmente dentro das normas postas e apesar de toda a dificuldade legal dos instrumentos penais antiquados e que não privilegiam, vejas, por exemplo, essa pena de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, 15 anos, qualquer assalto numa mercearia um pouco mais complexo, ganharia uma pena similar a essa. Eu tenho N exemplos disso. Então as penas são muito brandas. E mais, vai sair com um sexto, se essa fosse a pena definitiva, cumpre 1 ano e meio, 2, já sai. Mas o que é importante é que esses problemas penais estão sendo resolvidos de forma institucional. Os problemas políticos, e essa é a fala do professor, acho que é a grande sacada,
Não há solução mágica com o Salvador da Pátria, com intervenção militar, que a gente vê recebendo tanto no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, circulando nas redes. Essas soluções são mais demagógicas ainda, não só porque a gente não sabe como começa e não sabe como termina, mas porque elas são outra face de autoritarismo, outro grupo mandando e escondendo. A solução é a transparência, como o professor colocou. Agora, nós temos que exigir dos políticos que saíram de nós que a solução passa pelo Congresso, por reforçar a institucionalidade e não por jogar a institucionalidade fora. Bom, nosso tempo já era, mas eu quero rapidinho, um sim ou não de vocês. Caça a chapa inteira, o Temer fica fora também e a gente pode ter uma eleição indireta? A resposta é simples. Se o tribunal se convencer com razões de fato e de direito, sim. E a Constituição regra a sucessão nesse caso. Teremos eleição pelo Congresso para esse período final do quadriênio e, novamente, os eleitores brasileiros serão chamados a eleger o chefe do Executivo em 2018. Como que o senhor sabe, como que o senhor tem de conhecimento? O senhor acredita que caça? Não atuei nesse feito. Não arriscaria fazer loteria. Certo? O que nós temos são notícias. Eu prefiro esperar, né, o processamento, o julgamento, o pronunciamento dos senhores ministros. E o senhor? Sou da mesma opinião do professor, não dá para fazer loteria, nem é nossa função, mas observo, nós temos que ser coerentes. Se houver cassação, me parece, até onde, talvez tenha uma tese, o contraditório está aberto, né? A possibilidade de convencimento. Mas me parece extremamente difícil e complicado de que nós busquemos uma solução fora da institucionalidade, que diz o quê? Se houver a cassação, a sanção é a inelegibilidade. Ele não sequer poderia voltar para a eleição indireta do Congresso, que talvez fosse uma solução de estabilidade boa, mas nós estamos rompendo com o sistema. Não há salvação fora da Constituição. Assim encerramos o programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado. A gente tem tentado trazer aqui temas que são importantes para o seu dia a dia. E a gente vai voltar no próximo domingo com mais um, tenho certeza. Obrigado, professor. Obrigado, bom dia. Obrigado. A gente se vê semana que vem. Tchau.